Só um aviso para vocês, os 4 minutos, mas depois não vão ter outros 4 minutos, até 4 minutos. Nessa primeira rodada de autoapresentações, né? Vamos ter agora o professor Roberto é, Matanoli, e aí depois nós vamos, cada um, fazer a parte quando quiser, tá bom? Vamos ter a oportunidade de falar outros momentos e continuar o nosso diálogo de uma maneira que a gente possa ir acrescentando experiências e reflexões, né? Eu quero apenas falar duas coisas interessantes dentro do que já foi falado. Existe uma pessoa que foi ministro do Meio Ambiente, muitos anos atrás, o Lutzenberger, né? Que ele José, né? Lutzenberger, ele alemão, no Brasil ele foi ecologista bastante radical. Ele falou uma coisa muito importante que hoje está refletindo, que ele disse assim: a maior religião do mundo é o capitalismo, porque até o ateu segue. É um ponto que ele colocou. A outra coisa é uma frase atribuída a um grande antropólogo intelectual dos anos 60, quando ele faleceu, né, e que até hoje a sua obra não foi totalmente reconhecida, que é Gregory Bateson. Uma frase atribuída a ele, mas que ele deve ter falado, mas não está escrito em lugar nenhum. Que disse assim: o maior problema da humanidade porque é o seguinte: a natureza funciona de um jeito e o homem pensa de outro jeito. Então, essa compreensão mais ampliada, mais sábia, e que nós estamos refletindo aqui, é muito importante, porque a gente pensa que a natureza é uma outra coisa, que nós não fazemos parte, que seja um artigo de consumo nosso. E quando a gente realmente deseja que nossos irmãos das próximas gerações estejam aqui tendo acesso aos recursos que nós temos e poderemos continuar tendo, nós estamos pensando como funciona a natureza, e não somente como nós pensamos nela hoje, como um objeto de utilização, como um produto nosso. E a Stephanie falou uma coisa muito importante, que eu sei que o Patanoli se mexeu na cadeira, quando ela falou dos povos indígenas. Ele tem muito coisa interessante para falar sobre isso, não sei se ele quer falar, mas eu vejo que ele tem alguma coisa a contribuir nisso aí, além das reflexões outras dele. Tá bom? Muito boa tarde a todos, e a Stephanie especialmente. E eu digo especialmente porque eu me mexi na cadeira, Stephanie, porque fez vibrar o meu coração quando eu ouvi a palavra da minha cidade, Uruguaiana. Eu estou há 30 anos fora de Uruguaiana, e a cada mudança de estação eu sonho com Uruguaiana, eu sonho com as árvores, com as esquinas, com o pampa, né? Aquela imensidão que ensina para a gente que nós também no coração temos uma imensidão a ser explorada, sabe? Então, para mim, é uma grata alegria estar aqui conversando com vocês, especialmente com a Stephanie, que me leva a minha memória até a minha cidade do coração, onde eu nasci. E também eu estar cercado aqui por pares assim tão nobres e com currículos tão extensos, e mais do que isso, está a serviço de uma causa nobre, que é a paz, que é a consciência ambiental, que são os valores humanos. Eu posso falar a partir de uma instituição a que eu sirvo há 32 anos, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, que há 30 anos se propôs lutar por uma missão que é educar para promover a qualidade e a sustentabilidade do ambiente de vida. E dentro disso, isso é uma missão construída coletivamente, e dentro disso a gente veio desenvolvendo, então, a compreensão sistêmica dessas palavras. O que é educar? O que é qualidade? O que é sustentabilidade? O que é ambiente de vida, né? Então, educar a gente considera como um processo explicitado em toda a obra de Paulo Freire, e também dentro da etimologia da própria palavra, de desenvolver de dentro para fora. Então, respeitar o conteúdo de cada um, respeitar a história de vida de cada um, respeitar o ser de cada um, né, muito além do conteúdo intelectual que ele vai adquirir numa universidade. Né? Então, isso aí já nos dá uma outra dimensão do ser humano. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala em tudo que é relacionado com a ética e com a estética, né? Com o bem e com o belo, né? Em nome da harmonia, que é o que a gente pode perceber pela abertura da percepção, e não apenas pela racionalidade.
Então, a gente foi alimentando e desdobrando essas palavras em inúmeros artigos científicos e jornalísticos, né, que vão assim nos dando um contexto de palavras, de sentidos e conceitos, né, para qualificar essa missão, né? Assim como a gente percebe sistemicamente isso que a gente chama de ambiente de vida. A gente deixa de acreditar que um ambiente de vida existe lá fora, com a fauna, com a flora apenas, mas ele começa dentro de nós. A primeira dimensão do ambiente de vida é em nós, é a nossa estrutura biológica, né? Onde nós temos que procurar saúde, procurar um equilíbrio, porque nós somos feitos de água, nós somos feitos de ar, de terra, que são o que nos une com a natureza, né? A segunda dimensão é a dimensão social, é a dimensão das relações humanas, onde nós devemos desenvolver essas virtudes de que todos aqui falaram, né? Esse potencial humano que de tanto se ressente, né, os últimos séculos da história do mundo ocidental, onde desenvolvemos uma trajetória bonita, importante, que deixa um legado fantástico de conquistas científicas e tecnológicas, mas deixa um vácuo, uma lacuna imensa no que tange ao autoconhecimento. Então, dentro dessa universidade, dentro desse contexto histórico, eu também sou historiador, a gente cria essa missão com essas significâncias, onde cabe um programa dedicado exclusivamente para o autoconhecimento, que é o âmago. Quer dizer, tudo isso me dá muita esperança. O meu apelido já foi Zé do Apocalipse, né? Quando aos 15 anos, lá em Uruguaiana, eu na praça tive um insight lá, as primeiras motos chegavam, era um monte de moto, um monte de guri andando de moto, aquela fumaceira, e eu, um menino sensível, disse assim, meu Deus, isso, se for no mundo inteiro, isso não vai dar certo. E a partir dali eu desenvolvi uma sensibilidade e é onde se estabeleceu um eixo onde eu fui estudando as coisas. Primeiro eu estudava no contraponto da esperança, né? Eu comecei a estudar as profecias e os futurólogos mais pessimistas e tal, até que com o tempo eu digo, não, mas eu tenho que achar um jeito de que tudo tenha um propósito, porque essa criação maravilhosa que eu percebo, né? Esse processo que eu percebo dentro de mim, que eu percebo nas minhas relações, que eu percebo na natureza em si, isso tem que ter um sentido e um propósito. E aí eu fui colocando outros estudos e outras percepções e sensibilidades dentro desse estudo, o que foi me transformando no João da Esperança. Então, hoje eu sou o João da Esperança, né? E o maior fundamento que eu tenho para ser convictamente esperançoso com o futuro da humanidade não é a esperança nesse modelo de sociedade, de civilização que nós desenvolvemos prodigiosamente nos últimos 4 séculos, né? E que deixa um legado fantástico, maravilhoso, e graças a ele nós estamos aqui, cada um num lugar do Brasil ou do mundo, e conversando, né? E trocando informações e sensibilidades, mas deixa esse vácuo, mas cumpriu deixa esse legado e cumpriu a sua missão. Agora, a gente nitidamente vê a falência desse modelo. Não dá para continuar um modelo civilizatório, né, que trata a natureza como objeto de mercado, né? E uma outra grande frase do Lutzenberger, nosso saudoso Lutzenberger, pioneiro da HPAN aqui em Porto Alegre, deixou 2 centros de vivências Gaia, a Fundação Gaia aqui. Ele disse assim, o maior desastre filosófico da humanidade foi quando os povos antigos dessacralizaram a natureza e criaram um Deus abstrato e prepararam o conceito da natureza como objeto de mercado, né? Então, isso também é uma provocação e também é uma reflexão que a gente faz na construção dessa mentalidade que se apropriou do mundo durante 4 séculos e que agora exige o contraponto, ou o a favor ponto, né? O a favor da humanidade. Porque nós, e nas conversas com os indígenas, eu posso retomar isso depois, a gente percebe assim que nitidamente assim, esse modelo de sociedade, à medida que ela deixou essas conquistas maravilhosas, ela sacrificou o que há de mais sagrado na vida humana, que é a natureza, que é o verdadeiro grande livro de Deus, onde está tudo escrito, né? E onde a vida se mostra e Deus se mostra, e nós transformamos isso numa mercadoria, e sacrificando o sistema nervoso humano,
sacrificando as relações humanas, onde antes dessa pandemia nós tínhamos outra silenciosa, que era inerente ao estilo de vida que se tinha como normal, né? Que era os dados da Organização Mundial da Saúde acusando 90% dos atendimentos ambulatoriais no Ocidente se deve a estresse, depressão, ansiedade, né? Patologias nitidamente de caráter social, quer dizer, o estilo de vida nos leva a ter essas patologias. Então, um modelo desse jeito não pode ter continuidade dentro de uma natureza que tem propósito. O que mais me dá convicção da força da esperança que habita em mim é os 300 jovens que passam pela minha mão a cada semestre. Então, eu vejo crescer significativamente o contingente de jovens com a mentalidade diferenciada, com espírito comunitário, com consciência ambiental, altamente solidários, altamente empreendedores, inteligentíssimos e não ambiciosos, e não gananciosos e não materialistas, querendo benefícios coletivos, né? Então, eu vejo assim que a gente continua avançando tecnologicamente e a lacuna deve ser preenchida com a ampliação da consciência, com o desenvolvimento da consciência, que a própria natureza providencia por meio da evolução pelas gerações, né? E pelos exemplos que vêm sendo dados pela multiplicação de ONGs, de OCIPs, de criação de redes, de fenômenos sociais incríveis que às vezes não têm muita visibilidade, mas que são, como o Carlos falou, eu acredito que são muito maioria do que aquilo que é negativo. Eu falava com o Máximo antes da abertura, eu sempre digo assim, o mal ele faz mais barulho, ele faz mais propaganda, ele é mais notável. O bem é silencioso porque ele tem essência, ele vai permeando e transformando, né? Isso me dá muita esperança porque eu consigo perceber esse bem muito além das instituições religiosas, mas da espiritualidade que é o sentido próprio e mais profundo da natureza, né? Eu acho que eu já passei meus 4 minutos, como professor, a gente vai falando eu peço que vocês me prestem atenção aí pelo tempo. Passasse 2 vezes esses 4 minutos. Então, perdão, então. Não, esse primeiro momento eu sei que é de entusiasmo, né? Só para facilitar, acompanhar a conversa, que de propósito, assim, a pedido do Máximo e por uma questão até de coerência com a necessidade, a gente vê com o que a gente no coletivo pode construir e, de repente, a gente pode... que tem tantas coisas importantes que estão falando. Por exemplo, uma das coisas que até que eu comentei no começo e que eu vi se falando agora, e que a gente acaba levando para o nível institucional ou coletivo. Mas eu acho que a nossa reflexão, essa é a grande promessa, né? E a grande manifestação que nos dá esperança. Mas onde é que está o nosso ponto de esperança? Né? Assim, independente da sociedade organizada, seja da religião organizada, onde a fé pode ser praticada e ser desenvolvida comunitariamente, onde é que reside esse ponto? Naquele momento em que cidadão, o ser humano, né? Ou seja, o indígena, que às vezes está sendo impactado pela desorganização social, onde é que nós vamos buscar esse tesouro? Né? Onde, quando assim, o tesouro que Deus depositou em cada um. Onde é que no pandemônio, no meio do pandemônio, né? E que agudizado pela pandemia, onde é que nós vamos acessar e como vamos acessar esse ponto de poder, esse tesouro que Deus criou e que está no nosso coração? Onde é que está a lâmpada? O botão da lâmpada. Aí eu gostaria de fazer uma provocação nisso aí, porque vocês disseram muita coisa importante, inclusive você, Batanoli. Desculpa só dar essa interrompida para a gente poder virar a roda, para a gente chegar a ver se a gente consegue ir no âmago de toda essa questão, que eu acho que mais interessa, assim, o que é que tem aí para mim? Não é? O que é que tem aí para mim para eu poder dar o meu primeiro passo com autonomia, com aquilo assim, eu estou fazendo aquilo, vem de mim. Então, o convite a vocês não foi à toa. Eu sei que todos vocês têm uma caminhada super importante nesse momento de organização, por reorganização, e a provocação é justamente que nós vamos chegar em todos esses assuntos que vocês estão falando,
e, principalmente, tecer um tecido novo, onde a gente possa, assim, de alguma forma, contribuir para quem está nos assistindo, para que eles possam também fazer as perguntas. Eu sei que o Marcos Mesquita levantou a mão lá, eu não sei se o Márcio está conversando com ele, mas eu gostaria de ver esse ponto que você trouxe para a superfície, muito importante, esse ponto da esperança, do João Esperança. De onde que ele veio? Vamos ver que se alguém, assim, do ponto da esperança da Stephanie, do Rafael, do Cassius, de onde que nós estamos emanando isso? Onde é que nós nos encontramos, né, na subjetividade de maneira transpessoal e que pode fazer, vamos dizer assim, gerar mais esperança e mais fé e mais realidade. Flávio, sim, nesse tipo de provocação que você apresentou agora, eu acho que, na minha experiência personal, no último 3, 4 meses, porque o meu trabalho com a Global Peace Foundation, mesmo na gestão do meu business, eu tive contato a nível global. Chegou um ponto extremamente interessante. O ponto que foi explicado agora, né, dos palestrantes, é impressionante como a opinião, a essência da opinião de cada palestrante hoje é a mesma das pessoas que eu encontro e falo que vivem na Índia, que vivem na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Mongólia, no Japão. É impressionante. E como o ser humano, o sentido do ser humano, a necessidade do ser humano, fora da cultura, fora da tradição, fora da nacionalidade deles, né? A essência é exatamente a mesma. E a necessidade são exatamente a mesma. Não mudam. É uma coisa muito interessante. Para mim, esta pandemia tem um propósito providencial, porque forçou na humanidade, forçou o ser humano a pensar, a refletir em forma diferente. E não em um contexto local, em um país, ou em uma localidade, mas num contexto global. E toda a humanidade que está envolvida neste tipo de crise. Mas, para mim, essa é uma crise positiva. Não é uma crise negativa. É óbvio que tem um impacto negativo de morte, de crise econômica, crise política, etc., etc. Mas, da um ponto de vista, né, interior, é positivo. Porque está forçando a gente a refletir, ao pensar a morte de uma forma diferente, a afrontar a vida e o valor da vida em forma diferente. É muito interessante o que está acontecendo hoje. E eu acho que esta pandemia vai criar frutos inovadores de vida, de forma de vida, de gestão de forma de vida, de relacionamento entre as pessoas e de desenvolvimento de novas ideias. Porque uma força do ser humano é a capacidade de adaptar-se, de adaptar na condição, pessoa para viver. É uma força inata no ser humano, que parte de nós. Quindi eu acho que vai a chegar na frente, né, um monte de frutos inovadores. Estão já fatos presentes no momento. Tem muita gente hoje que trabalha na sua casa, com um trabalho virtual. Ficou um boom global, com criação de novos startup, novos sistemas, novas coisas. É impressionante. Mas, para mim, o ponto mais importante nesse assunto é o elemento interior, espiritual. Está enfatizando o valor espiritual interior das pessoas. E a pessoa não gosta, muita gente, de entrar nesse campo, mas este contexto força a humanidade a entrar lá. A minha esperança é de ver, fora desta situação, o nascimento de novas ideias positivas, com uma
atenção mais fortes em relacionamento à natura, relacionamento com outros, e uma cultura que todo mundo ganha, um ganha-ganha. Uma metodologia sistemática onde todo mundo ganha. Uma forma de cooperação sistemática. Porque é claro que para combater esta pandemia precisa uma cooperação real, positiva, general, local e global. Isso vai mudar muitas coisas, eu acho, na cultura da humanidade. Posso continuar? Claro, sim. Justamente essa leitura do Máximo, né, reforça o fato de que a gente vive num mesmo mundo natural, né? Somos seres naturais. E essa pandemia coloca em evidência essa dimensão, né, dessa nossa relação com o mundo e com a natureza, ponto que já foi mencionado aqui. Algo que eu acho que é bem importante a gente refletir sobre também é que muitas vezes parece que há um antagonismo entre natureza e conhecimento, ou ciência e natureza, né? E não há esse antagonismo, né? Se a gente pensar justamente em grandes cientistas que contribuíram para a gente compreender a própria natureza, que seria a nossa compreensão do próprio homem, né? Se não fosse obras como a do Charles Darwin, por exemplo. Uma ambientalista bastante importante, que é a Jane Goodall, que eu tive a oportunidade de conhecê-la, né? Uma pessoa extremamente engajada com a natureza, dentro da área da primatologia, fez uma contribuição imensurável e é uma pessoa que tem uma relação bastante forte nessa dimensão entre o trabalho que a gente pode fazer com os animais e a nossa própria dimensão social, né? O trabalho que a gente pode fazer de engajamento social entre os diferentes povos. Então, acho que é bastante importante a gente não esquecer que a ciência jamais vai ser antagônica à natureza, né? Que a ciência justamente é uma colaboração entre os seres humanos para a gente pensar nas próprias crenças, né? Para a gente conhecer melhor a nossa natureza e para a gente ter elementos para atuar dentro da nossa natureza. Com o contexto da pandemia, essa dimensão científica foi trazida à tona, sobretudo nos veículos de mídia, e ainda mais no Brasil, tendo em vista a nossa estrutura social, se colocou um debate bastante forte entre opinião e ciência, como que a gente poderia lidar com as estatísticas, como a gente poderia compreender o fenômeno a partir da colaboração e da contribuição da ciência. E a própria ideia de ciência versus fé também não é uma ideia que a gente pode colocar como antagônica, né? Muitas vezes se coloca a ciência versus a religião, e esse debate existe, é claro, tem uma dimensão desse debate bastante forte, mas a própria ciência, se a gente interpretar a fé não apenas como a fé religiosa, mas como uma crença forte, inabalável em algo, né? A gente tem uma fé dentro da própria ciência, né? E muitas vezes as pessoas se dedicam a vida inteira para uma área de estudos, para desenvolvimento de vacinas, para desenvolvimento da tecnologia, para a gente estar aqui podendo usufruir dessas ferramentas, né? A gente tem essa dimensão humana e de fé dentro da própria ciência. Então, acho que é super importante, e a gente está também entre educadores, né? A gente valorizar essa dimensão forte do conhecimento e da contribuição que o conhecimento tem para a gente interpretar o mundo, para a gente ver, justamente porque a ciência é um empreendimento que não depende de nações específicas, mas é um empreendimento da humanidade, né? Ela não tem fronteiras, e as fronteiras que existem são fronteiras institucionais, né? Então, a própria ciência, ela traz para a gente essa dimensão humana, né? E de que é algo coletivo e algo que nos ajuda a compreender a própria pandemia, entre outros fenômenos. Em relação a essa dimensão da esperança, eu acho que é bastante importante, cada vez mais que a gente lê, que a gente verifica que grupos estão buscando, né, formas novas de gerenciar essas diferentes crises nos países,
buscando criar vacinas, buscando dar conta da questão hospitalar, buscando dar conta desses grupos minoritários, a gente vê que o empreendimento coletivo ele existe em todas essas dimensões e que ele é bastante importante. Então, a nossa colaboração enquanto indivíduo, né, ela é central na relação com o outro, na relação com as diferentes instituições e na relação com os diferentes povos. E quando o Máximo traz ali, né, que fala com indianos, fala com pessoas de outros países e que ele tem, que ele sente esse contexto emocional comum e que ele sente uma leitura comum, é justamente nesse momento que a gente observa que a gente precisa cada vez mais nos olharmos enquanto coletividade, né? E que muitas vezes o que nos vem pronto em termos de mídia, em termos de políticos em diferentes países, isso deve ser questionado e as pessoas realmente devem buscar cada vez mais se informar, e eu acho que isso é fundamental, buscar essa relação com a natureza, que ela é fundamental, porque justamente a gente está falando de uma pandemia em que o novo coronavírus, ele está nessa relação com os animais, né? Vem que tem uma origem zoonótica, né? Que se fala justamente no que acontece tanto no Oriente Médio, como na China, como em outros países, essa interação dos homens com os animais, e que é uma questão extremamente cara, que muitos cientistas estão dizendo que não é apenas esta pandemia, né, que assusta, as que podem vir também assustam, que esta não é a única, né? Que a gente tem que pensar cada vez mais no tipo de interação que a gente está tendo com os animais, com as nossas florestas, com os nossos povos autóctones, né? E aqui a gente fala novamente com os nossos povos indígenas, com os povos dos diferentes países, essas relações entre os povos, isso tudo está na base dessa pandemia que se apresenta hoje, né? Tudo que a gente faz, o modo como a gente interage com a natureza, o desmatamento, a falta de informação que está na base de questões tão pequenas, como pessoas que vão ali e colocam fogo na mata, que pessoas que colocam fogo no lixo, achando que é algo, né, inofensivo, pode não causar nada, mas que justamente é esse comportamento, né? É esse tipo de estrutura que a gente acaba gerando por uma ineficiência nossa de lidar com problemática social, que faz com que questões tão fortes como esta que está acontecendo agora, que não é nova, né? Essa pandemia, e que pode vir estourar outras, se a gente não conseguir lidar coletivamente, né? Com essas questões sociais que se apresentam. Bem, obrigado. O Almir Narras fez uma pergunta, mas vamos explorar um pouquinho mais esse assunto da esperança, né? Ultimamente é uma palavra que eu tenho usado muito. Estou entre a paciência e a esperança, para por isso eu me situo no presente, né? Porque normalmente a gente quer algo lá na frente, né? Mas fica ansioso em relação ao tempo, né? Então, grato aí pela tua participação. Quem gostaria de acrescentar algo sobre isso? Porque o que Máximo falou é muito importante sobre, assim, nós estamos vindo do mesmo ponto, mas como a Juanita Brown, que realmente é a fundadora do World Café, falou para mim, nós temos que voltar ao grande jardim, de onde tudo saiu, né? E tomamos feições diferentes, línguas diferentes, né? Viramos uma Babel, mas no fundo viemos de um lugar só. E eu acho que é nesse momento que precisamos criar uma nova metáfora que não seja individual, sim coletiva, né? Quem chamou? Eu. Sim, Pois é, padre. Claro, claro. Ok. Só para continuar a linha de Stephanie, que falou al final del sentido colectivo, comunitário, eu acho que, para mim, o simbolismo mais importante de caminhar com esperança para o frente, que dá continuidade, é justamente o sentido da solidariedade, sim? O povo nosso é solidário. E eu sempre digo uma frase que lo disse inclusive o
Papa Francisco sempre. Para divinizar, primeiro temos que humanizar, sim? Humanizar para divinizar. Então, eu acho que se nesta pandemia nos sirve para valorizar o importante que somos nós, como seres humanos, como comunidade, morrer como indivíduo en el sentido de número y pensar en una pessoa como un todo, ¿sí? Eu acho que va por ahí. La pessoa no es una parte, no es un acto de pesquisa. La pessoa es un todo. Y sin comunidade nos sentimos sozinhos. Nós sempre nos decimos una frase: cuando uno se salva en comunidade. Quando peca, peca sozinho. Quando erra, eu erro. Mas quando nos salvamos em conjunto. Eu acho que esse é o simbolismo mais importante, que o individualismo, de uma vez por todas, morra, que a vaidade do ser humano fique para trás, que comecemos a pensar mais, aportar cada um o que tem de bom para construir um mundo melhor, mais justo, mais solidário. Eu acho que nós podemos, sim, e como todos falamos aqui, lo bom é muito mais forte. Uma luz na estrada a 20 quilômetros, você la vê em meio da escuridade. Uma luz. A luz sempre é mais forte que a escuridade. E essa é a nossa esperança, saber que o bem é mais forte. Tá bom, graças. Alguém mais quer contribuir? Eu fico pensando, que eu fiz aquela provocação com o João, com relação ao que Stephanie falou dos povos indígenas. Né? Posso falar. Né? Eu Posso queria falar. saber, esse ponto, que é o ponto original, onde não tem a culturação do que é, vamos dizer assim, do ponto do ideal de felicidade que hoje existe, né? O hedonismo e tudo mais, o que é na inocência, né? na originalidade do povo, com que você conhece bem, é esse lado da esperança, dessa força, né, vital que move as pessoas para o bem. Eu acho que as coisas elas se interconectam de uma maneira plena, assim, tá tudo ligado. A gente é que tem que perceber, né? A gente tem que achar um jeito de enxergar essas conexões, sabe? Eu, como a Stephanie, eu tenho a maior fé na ciência também, na ciência. Mas existe a ciência, na verdade, ela está em uso, né? E ela é utilizada a partir de modelos. Então, um modelo que foi usado durante 400 anos é o modelo que se expressa na frase do Francis Bacon, que a ênfase está no domínio, né? Daí que vem toda essa cultura de domínio da natureza, né? Mas há um século já se tem outros modelos de ciência, outros paradigmas que nos abrem e nos aproximam muito da visão espiritual, porque deslocam de uma maneira muito impactante o cerne da realidade da matéria para a consciência. Então, quem estuda isso mergulha na esperança, porque percebe que a essência da existência não é a matéria, não é um amontoado de átomos, mas é uma consciência que causa o colapso e a aglutinação dos átomos, configurando uma realidade. Quer dizer, isso tudo é muito complexo para a gente falar assim, né? Mas a consciência é fundamental, né? Aí a gente chega numa aldeia indígena e percebe uma situação caótica, né? O meu primeiro contato com eles foi numa aldeia em movimento lá no Paraná, eles no meio do mato, sem estrutura, fugindo de uma certa situação de perseguição, as crianças um pouco doentes, o clima era inverno, e eu não vi nenhum desespero, eu não vi nenhum estresse, eu não vi nenhuma gritaçada, né? Eu não vi nada, não vi preocupação. Eu encontrei equilíbrio entre os Imbiá-Guarani, porque a gente também não pode assim generalizar os povos, são muitos povos, né? São 180 línguas, são 300 e tantos povos, jeitos de viver, né? E eu comecei, lá eu me apaixonei, primeiro eu fiquei impactado, depois eu me dei conta, esses caras têm alguma coisa que eu não tenho. Eles têm um equilíbrio, eles têm uma conexão com o alto,
e com a natureza que a minha racionalidade nem sonha, né? E nesse viés eu comecei a conviver com eles, me recusando até a fazer algum trabalho acadêmico, porque parece que eu ia, de alguma forma, dessacralizar aquilo. Não cabe na nossa racionalidade, né? E com o tempo a gente desenvolveu uma amizade profunda com os Imbiá-Guarani, em cerca de 6 aldeias, onde eu vejo um desenvolvimento de um outro processo epistemológico. Eles pensam pouco, né? Mas eles sabem e sentem muito, e sabem muito. Eles sabem muito sobre a natureza, muito sobre a estrutura interna do ser humano. Eles têm esse domínio que foi falado das emoções, e daí que a gente nunca eu vi, em 20 anos de convivência com os Guarani, eu vi um índio perder o controle, ou sair gritando, ou uma mãe sair batendo no filho, um excesso de raiva, né? Eles têm indignação, eles têm noção de justiça, eles têm noção de toda a perseguição que eles vêm sofrendo e dos grandes problemas, né? Mas eles colocam tudo isso dentro de um propósito da natureza, né? E um propósito espiritual também. Então, eu vejo nitidamente que nós vivemos uma época de convergência. Eu não sei como que isso vai se dar, mas é também onde habita a minha esperança, porque eu vejo a ciência se abrindo para novos modelos que convergem para compreensões de maior sabedoria. Então, eu vejo o futuro da tecnologia convergindo com o passado das tradições sapienciais, né? Das grandes tradições orientais, da China antiga, dos indígenas, dos dogons na África, dos celtas na Europa, né? Porque todas essas culturas têm um eixo que permeiam, um eixo de unidade. É aí que eu vejo a unidade que o Máximo assentava hoje, né? Ele que conviveu em tantos países, vendo assim, a emoção das pessoas é a mesma, o viés da esperança é o mesmo, a estrutura é a mesma. Todos nós temos um intelecto, uma inteligência emocional e uma inteligência espiritual, além de outras 1000 tipos de inteligências correspondentes a algumas habilidades, mas essas 3 são estruturais, e nós focamos muito na racionalidade e perdendo a conexão com essas 2 inteligências mais profundas, que são as responsáveis pela nossa conexão uns com os outros e com o todo, né? Que a inteligência espiritual é um processo neurológico que nos dá a condição de perceber o sentido e a interdependência de todas as coisas. E a inteligência emocional, ela corresponde a uma neurologia que nos dá condições de compreender o que é empatia, né? Como realidade da integração de todos os seres, né? Não é que empatia seja eu sentir o que o outro está sentindo para estender a mão. Isso é uma consequência. Empatia é a consciência de que nós estamos todos intimamente conectados pela emoção. O que eu sinto, em algum grau, o outro sente, né? E estamos conectados biologicamente, somos um tecido biológico, formando alguma coisa nesse grande organismo chamado Terra, chamado Gaia, né? Então, são novos modelos de compreensão que apontam para um coletivo mais essencial, né? Baseado em valores humanos, baseado na unidade da humanidade, né? Então, essa esperança que eu vejo a partir da evolução da ciência, a partir do resgate da sabedoria dos antigos, a partir da percepção da evolução emocional e consciencial da juventude, né? Embora com pequenas mostras, desde os meus 15 anos eu vejo que cada vez tem mais jovens com a cabeça aberta, com o coração aberto, que é mais fundamental, né? Dispostos a estender a mão de uma maneira a melhorar o mundo. Então, assim, são muitos indicadores que nos dão esperança, né? Tanto na ciência, na cultura, quanto no comportamento. Acho que essa vez não passei os 4 minutos, né? Só 2. Mas tá bom, você está perdoado. Carlos, quer contribuir com alguma palavra nesse assunto? Quero. Eu acho assim que a conversa, né, é uma conversa assim, muito extensa, né, que ela é ampla e necessária, né? Mas assim, o que eu quero destacar é a revelação de construções de verdade, né? Que esse momento da pandemia está nos revelando, né? A gente vê assim que situações
tão sensíveis, né? Tão sensíveis, mas que o que se chama de engenharia social, né? Ela leva as pessoas para um lado, leva as pessoas para o outro, né? Então, faz um emaranhado de situações que mais confundem do que esclarecem, né? Então, como o objeto da nossa conversa hoje está relacionado com a questão da pandemia, né, eu quero destacar isso, sabe? Assim, que a necessidade da gente nos alertar e alertar as pessoas próximas de que a construção de verdades, essa situação da engenharia social que muitas vezes levam as pessoas para um processo depreciativo e depressivo, né? Nos alerta da necessidade da gente construir canais de comunicação, né? Que possam trazer com mais leveza, com mais clareza, né? Mensagens, né? de esperança, né? Porque assim, o meu sentimento hoje é que a sociedade está sendo massacrada, né? Massacrada por um conjunto de informações. A juventude está em risco, a integridade da saúde mental da juventude está em risco, pelo massacre que estão sofrendo, pelos meios de comunicação, pelo acesso descabido da internet, o mau uso dos sistemas de comunicação, a maldade que se faz com a juventude, né? Assim, algo que assim, precisamos estar alertos, né? Da gente que tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de experiência na vida, né? A gente poder lembrar, né? Que a juventude ela está numa outra rotação, né? E muito mais sujeita às intempéries, né? Desse processo que é muito danoso, né, de mau uso dos meios de comunicação do que nós, né? Então, fica aí para mim essa mensagem, né, assim, da gente, que todos nós que estamos, de alguma forma ou outra, envolvidos em movimentos, em instituições, envolvidos em espaços coletivos, da gente poder contribuir nesse aspecto, né? Porque assim, o que se apresentam nas entrelinhas, né, são situações pesadas, situações que mais prejudicam do que contribuem, né? Então, existe toda uma roupagem dentro da engenharia social de uma aparente coisa boa, de uma aparente informação positiva, né? Mas que, no fundo, está carregada de maldade, de situações que realmente precisamos estar alerta, porque talvez, se a gente não se cuidar, uma das sequelas da pandemia vai ser uma sociedade ainda mais doente, do ponto de vista emocional, do ponto de vista mental, do ponto de vista social, né? Então, é uma coisa que diz respeito a todos, e eu foco nesse aspecto, sabe? Da gente poder trabalhar dentro de uma comunicação de fato positiva, dentro de uma comunicação que elevem, né, o senso de integridade da pessoa, que elevem as pessoas a uma coisa maior, né, do que nós estamos vendo por aí. Então, acho que é isso. Você trouxe um assunto que acabou ligando a pergunta que o Almir fez há minutos atrás. Interessante, como é que as ideias vão se formando, né? E criando uma ecologia interessante, né? Almir Narras, ele é uma pessoa bastante competente, intelectual e conhece gente e preocupado também com essa ação de como é que a gente organiza, né? A sociedade de uma maneira, você falou da engenharia social que seja favorável a isso, espaço de participação, né? Cássio, você falou isso, outros falaram também. Ele perguntou uma coisa que tem a ver, me lembrou muito de uma coisa que me inspirou
lendo um livro do Fritjof Capra, chamado Conexões Ocultas, né? Aquele título, As Conexões Ocultas, Ciência para uma Vida Sustentável. Tá? Ele, nesse livro, ele tem uma parte que me chamou a atenção, que tem a ver com essa questão da escala. Como é que você ganha velocidade e escala e qualidade na comunicação? Que tudo a ver com o que você falou agora e os outros falaram. Né? Como é que a gente pega essa esperança e emana e se organiza na sociedade? Né? E lá no livro dele, ele fala justamente isso. O mercado de capitais, por exemplo. Ele dá um exemplo de um fenômeno natural, um cataclismo num país, e que, na velocidade da luz, em minutos, segundos, a economia, grande parte da economia, migrou para outros países, para outros mercados. Né? E o povo ficou no aé, né? Realmente sem saber sequer da notícia. O que vinha no jornal, na rádio, na televisão, era assim, migalhas de informação, porque, inclusive, os meios de comunicação estão organizados para manter esse capital circulando onde ele prospera. Né? E isso fez com que o país, aquele país se empobrecesse e, nas últimas décadas, ainda está se recuperando. E aí o Almir fala justamente isso. Um dos aspectos sobre a qual tenho refletido nestes tempos é o seguinte: o que podemos fazer para ampliar as possibilidades de acesso a um maior número de pessoas? Há perspectivas que possam ir além da cobertura da grande mídia? Como extrapolar o macroambiente das lives e chegar a mais pessoas para fazer uma contraposição, a qualidade, a maçaroca de notícias que só ampliam o pandemônio? E aí, justamente nesse livro, ele fala sobre isso, porque se a gente olhar, o que está aí impondo sobre, como o senhor falou, o Cássio falou, sobre o massacre, né? Em termos de informação e inversão de valores e outros interesses escusos, eles estão impondo ou oprimindo a sociedade, porque ele está organizado, muito bem organizado, não é? Embora a gente use a palavra bem, eles estão assim, são competentes na organização deles para manter seus interesses. E a sociedade não tem esse tipo de organização, né? Tanto que o trabalho que nós fizemos no Ceará, por exemplo, dando como exemplo, né, a paz organizada, não pode ser de qualquer jeito, não é? A gente pode assim, a nossa sociedade está organizada? Não, o crime está. Sinal de que algo está precisando. E eu espero que realmente nesse momento em que as coisas estão, vamos dizer assim, o que está no fundo do pote está sendo mexido, o bem prevaleça. Porque uma das coisas que tem se pensado assim, se refletido hoje, muitas famílias estão em casa há meses. Né? Muitas, milhões de pessoas ou bilhões de pessoas estão em casa, marido e mulher. Será que daqui a 9, 10, 11, 12, 13 meses nós teremos um crescimento demográfico ou um crescimento de divórcios? Não é? Isso é uma estatística que terá que ser percebida, né? Analisada. Estamos aprendendo com isso? Agora, voltando à pergunta do Almir, e falando a respeito do trabalho que eu estudei, a respeito do trabalho do Batanoli. O Batanoli estava falando 30 anos e persistindo numa causa para poder hoje ter um centro dentro da universidade que possa trabalhar e modificar a cultura da universidade. E mesmo assim há contradições. Né? Há contradições. Então, eu vejo que a possibilidade de a favor do que não presta, do que não serve para o bem comum, está calcado em tecnologias de grande efetividade, com certeza poderão vir em favor do bem comum. Precisa a gente ter influência na elaboração de políticas públicas, na ciência, onde for necessário, nas organizações sociais onde a gente tem. É o meu pensar e a minha busca, para que a gente possa dar, vamos dizer assim, respostas mais competentes. Por isso que esse evento tem falado bastante sobre essa questão. Qual é o ponto de partida? Qual é o nosso jardim central para onde nós estamos retornando para juntos construir ideias? Né? Como é que podemos criar um momento que se multiplique como esse? Né? Existem formas. Né? Existem formas. A tecnologia de comunicação, essas plataformas, permitem que centenas de pessoas, milhares de pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo.
precisa de um pouquinho mais de pesquisa e um pouco mais de perseverança. Mas eu vejo que essa fala de vocês está nos trazendo essa noção, né? Qual é assim, a metáfora que nos une? Qual é a simbologia que traduz esse anseio? Não é? Como é que a gente pode levar essa tradução para outras pessoas e, a partir desse ponto, que é comum, como disse Máximo, em toda a humanidade, é um padrão comum, a gente possa levar para outras comunidades, outros espaços de participação e, assim, criar redes que apoiam. Porque, por exemplo, na academia, você vai escrever um paper, né, como eu escrevi recentemente, sobre redes colaborativas de apoio, né, para a sustentabilidade do planeta. Você cria rede de apoio para a sustentabilidade, com colaboração. Aí você não pode falar de amor. Como é que pode? Você pode falar de tudo, menos de amor. Porque amor é uma palavra, vamos dizer, expurgada da academia. Então, nós precisamos realmente melhorar os espaços de participação, né, no meu humilde entendimento, para que a gente possa realmente realizar isso que vocês estão falando, né? Então, para onde nós vamos com esse assunto, então? Passando a bola para vocês, novamente. Flávio, sim. O tempo está já dá mais de 1h30, né? Vamos fechar o nosso encontro. E o Padre Magul precisa já voltar para outros assuntos. Eu acho que ele já fechou a conexão. E eu acho que um ponto que o Carlos explicou antes é extremamente importante e fundamental, que no contexto dos jovens, na situação atual, eu vejo os jovens em uma crise muito profunda no mundo inteiro, uma crise de identidades e influências do mundo virtual, do internet, impactante em uma forma, sinceramente, radical, que assusta, pensando como vai ser o futuro destes jovens. E nesse contexto da provocação do caso, eu acho que o rolo da família, a função da família é fundamental para afrontar esta crise dos jovens hoje. E eu acho que a pandemia enfatizou muito a importância da família e do relacionamento familiar positivo. Ao mesmo tempo, o fechamento, o lockdown, provocou uma reação extremamente negativa, mas, ao mesmo tempo, criou situação de confronto no contexto familiar para resolver assuntos que nunca foram afrontados antes. E a família é ponto-chave para resolver a maioria destes assuntos que o nosso grupo articulou hoje. A função e o rolo da família na sociedade hoje é fundamental. Em relacionamento a perguntas lá de uma divulgação maior no mídia, etc., isso é muito complexo e complicado. É por isso que hoje existe a social media. E social media cria esta oportunidade com a canal YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc., para a divulgação, né, da informação e das ideias. Mas, por favor, Flávio, você pode fechar, que precisamos fechar a nossa reunião agora. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Bem, esse é um assunto que ele não para aqui, mas temos um tempo, né, para que a gente possa, vamos dizer, dar nosso recado. Acho que ele foi bem dado. Agradecer muito a participação de vocês. Eu vejo que ninguém combinou nada antes, né? E eu vi uma convergência, assim, eu como homem otimista já esperava isso, né? Então, confiava que isso vinha acontecer. E o que eu quero deixar como pergunta para, vamos dizer, para a sequência dos dias, né? O que nós estamos, assim, em vez de dizer o para onde esse momento
o que nós estamos levando desse momento, para onde esse momento está nos levando. Não é? O que é que nós acrescentamos, né, no nosso sentimento, na nossa razão, que possa, de alguma maneira, fazer com que a gente, amanhã, mais tarde, hoje, possa já ter uma modificação, um insight, um telefonema, para algum de nós aqui, ou para alguém que a gente conhece, e diga assim, tive uma ideia. Né? Eu estou com vontade de fazer isso. Vamos nos unir. Então, agradeço muito e parabéns, Máximo, pela iniciativa. Tá? Agradeço pela oportunidade e espero que tenha sido bom para todos que estiveram presentes e que a nossa mensagem tenha sido bem recebida. Obrigado a todos. Jesús abençoe, muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Parabéns Obrigada, a todos. gente. Máximo, grato aí pela Boa oportunidade. tarde. Até a próxima. Obrigado, foi uma honra, viu? Tchau, tchau. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.